Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Sandra Lopes, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui na Uninter. E como todos os nossos encontros, a gente fala e traz temas bastante pertinentes, bastante atuais. Hoje não poderia ser diferente. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial que vai falar sobre a Verde é Vida e os espaços urbanos sustentáveis. Como criar esses espaços sustentáveis com maior condições de qualidade de vida? Será que isso é um modismo? Será que isso está de passagem? Ou as pessoas realmente estão procurando espaços urbanos para melhorar até a qualidade de vida, mais saudável, tudo mais. Então, hoje a nossa convidada é a professora Andressa. Ela é coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de arquitetura aqui na Uninter. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui para conversar com o pessoal e para a gente falar de um tema que, já dou um spoiler, é sim muito relevante, não é modismo, para a gente falar sobre sustentabilidade das nossas cidades. Então, você que está aí do outro lado, nos ouvindo, que vai nos ouvir, você acha que então esse tema tem algo parecido com o que você procura, ou que você já ouviu falar, ou já ouviu falar em áreas urbanas sustentáveis, por exemplo, os parques, os locais de recreação, as rodovias, as vias arborizadas, tal. Você já ouviu falar sobre isso? Isso te interessou em algum momento? A professora Andressa é expert nisso. Ela vai nos ajudar a entender melhor. E se também é modismo ou não, se veio para ficar, se as áreas se interligam. Isso é muito importante, porque você que está do outro lado nos ouvindo, muitas vezes é profissional, ou é estudante, né, professora? Ou um ouvinte, e acha que a área de meio ambiente ela anda sozinha, a área da arquitetura também anda sozinha. Na verdade, as áreas, elas se cruzam e elas se complementam. E quando a gente traz um tema como esse, é justamente para fazer essa interligação. Quando você vê um prédio sendo construído, uma árvore que foi tirada, essa mudança, né, no espaço urbano tem muito a ver com o nosso tema. A professora Andressa vai nos esclarecer. Isso mesmo. Eu gostaria até de pontuar, professora, aproveitando e contar um pouquinho para o pessoal. Eu, junto com a professora Sandra e outras professoras, a gente integra um grupo de pesquisa na Uninter, que é intitulado Cidades Educadoras Inteligentes e Sustentáveis. Então, isso já mostra um pouco sobre essa questão da importância da gente ver a sustentabilidade na cidade. Porque o nosso grupo, por exemplo, ele é composto por professoras e pesquisadoras de diversas áreas. Então, a professora Sandra da área ambiental, eu da área da arquitetura, temos professoras da área da logística e de outros setores. Então, a cidade, ela é multifuncional. Ela, assim como é a arquitetura, o meio ambiente, a cidade, ela também abrange diversos setores, diversas áreas do conhecimento mesmo. A própria arquitetura, né? Quando a gente vai pensar, vai projetar, a gente tem que mergulhar um pouco naquele assunto de que a gente vai tratar. Então, se eu vou projetar um hospital, eu tenho que estudar e saber o que é um hospital, o que ele vai, qual que é o público que ele vai abranger, ou qual que é o tamanho dele e tudo mais. Então, eu tenho que entender as doenças que serão tratadas, de que forma eu preciso projetar aquilo para o uso que ele vai ter. Da mesma forma, se eu for projetar uma escola, se eu for projetar um edifício que faça parte de uma cidade, assim como todos fazem, se eu for projetar a própria cidade, né, pensando no urbanismo. Então, é importante, sim, a gente ter dentro da arquitetura e do urbanismo e também do meio ambiente, né, professora? Exato. Esses saberes de um pouco de tudo ali, porque todos nós moramos nas cidades. Grande parte, né, mais da metade da população mundial já reside nas cidades e esse número tende a crescer cada vez mais, né, nos centros urbanos. Então, é uma importância muito grande da gente pensar nesses centros urbanos e, infelizmente, a gente tem visto, né, como as mudanças climáticas têm piorado cada vez mais, né, a nossa situação aí no planeta como um todo. Então, um aquecimento global, cada vez a gente tem visto mais episódios de enchente, de desastres naturais, né, então isso é decorrência do nosso impacto, né, porque o ser humano, ele impacta muito. Ah, com certeza. As ações antrópicas que a gente diz na área de meio ambiente, na área acadêmica, nada mais são as ações
humanas sobre o meio ambiente, sobre o local que você vive, né? E que reflete não só no meio ambiente, mas também em todas as áreas. Bem lembrado, professora Andressa, sobre essa parte da construção e esses espaços urbanos, né? A mobilidade urbana também, isso tem uma interferência muito grande, né? Ela contribui muito para o ir e vir das pessoas, que é necessário, mas ao mesmo tempo ela tem um grau de impactância muito grande, porque nem sempre as pessoas se movimentam e se locomovem com sustentabilidade, né? Muitas vezes as cidades, vejo os centros urbanos, mesmo as cidades em geral, a maioria das pessoas utilizam carros particulares, né? Automóveis particulares, enquanto que a mobilidade poderia ser um pouco mais sustentável se ela fosse utilizada por transporte urbano, e um só transporta quantas centenas de pessoas, né? E a poluição e tudo mais, isso agregaria tudo isso. E esses espaços urbanos também, dentro da nossa proposta de fala, né, que é justamente sobre o verde é vida, ele é realmente bastante importante, porque hoje as pessoas procuram hortas urbanas, procuram um parque para se distrair, para poder respirar melhor, caminhar, fazer um exercício físico. E isso tem notado, Andressa, que tem maior procura, que as cidades estão começando a se adaptar a essa nova solicitação do cidadão, porque a cidade não é a cidade se não tiver, como você falou, as pessoas que moram ali, né, que compõem essa cidade, né, nós indivíduos, então. Você tem percebido que tem mais procura? Com certeza, como diz o Yangel, é cidades para pessoas, né? As pessoas que moram dentro das cidades. Nós precisamos da arquitetura, nós precisamos dos meios de transporte, nós precisamos de vários serviços, várias questões dentro da cidade, né? Porque nós somos seres muito complexos. Então, a gente demanda de muita coisa para a gente viver ali em sociedade, dentro desse espaço da cidade. Então, as cidades, elas têm que ser pensadas para as pessoas. E quando a gente fala de pensar para as pessoas, a sustentabilidade, ela é essencial. Porque essa questão da poluição impacta diretamente na qualidade de vida também, no ar que a gente mesmo está respirando dentro da cidade, né? Então, um ar mais poluído, às vezes até mesmo poluição sonora, poluição visual, né, que não impacta, a sonora impacta totalmente também no meio ambiente, né? Então, se a gente pensar nos animais e tudo mais. Então, esses tipos de poluição da cidade impactam diretamente na nossa qualidade de vida, na nossa saúde física e também na nossa saúde mental, né? Exato. Porque a biofilia é um termo, inclusive, que trata dessa relação que o ser humano tem, é necessidade realmente, né, que o ser humano tem de ter esse contato com a natureza. Então, uma arquitetura que tenha um mais verde, que tenha plantas, que remeta a algo mais natural, e na cidade também. Então, a gente precisa ter, né, por conta desse conceito, a gente precisa ter mais verdes na nossa cidade, a gente precisa de árvores, a gente precisa de espaços verdes, de parques. E a gente nota claramente isso, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, tomando, né, essa cidade aqui como exemplo, Curitiba é muito conhecida por ter muitos parques, né? Por ser uma cidade verde, uma cidade sustentável. E a gente vê isso claramente no dia a dia. O Parque Barigui, por exemplo, se você ir no parque final de semana, ele tá muito cheio. Durante a semana também, muitas pessoas vão lá de manhã cedo para fazer seus exercícios, fazer sua caminhada, sua corrida, praticar um esporte ali antes do trabalho. Então, é uma região que é muito demandada. Muitas pessoas vão e utilizam essa região. E um ponto interessante também, além do Parque Barigui ser um parque, então ter bastante verde, né? Ser algo bom realmente para a natureza, para melhorar o ar, a nossa respiração e tudo mais. Além disso, e da questão do microclima, né? Porque as cidades, elas acabam gerando muitas ilhas de calor. A gente tem muita área impermeável, muita construção, muito asfalto, né? Quando tem pouca grama, pouca área verde, isso acaba gerando ilha de calor. Então, a temperatura, se você medir, tem vários estudos já sobre isso também. Se você medir a temperatura em uma rua que não é arborizada, e se você medir em uma rua que tem bastante árvore, cai muitos graus, assim, né, de diferença, a gente pode notar. Então, a importância da gente ter essas áreas arborizadas. E, no caso de Curitiba, em outros municípios também, mas trazendo aqui como exemplo,
Parque Barigui, assim como outros parques da cidade, eles também atuam como regiões esponja da cidade. Muito interessante esse termo, viu, professora? É bom que você explore, porque hoje em dia a gente já ouve falar muito nessas áreas de esponjas, né? Que para que serve? A gente fica pensando, o que será que é, né? Quem não é da área pode pensar, o que será que é? Para que serve? Por que não utilizou aquela área? Porque daí a gente pensa, está inutilizando uma área que as pessoas podiam utilizar para lazer e tal. O que são, então, essas áreas esponja? Na verdade, até pelo contrário, assim, nessa questão de inutilizar. Até, por exemplo, em São Paulo e outros municípios, pensando nessa questão das águas, das chuvas, eles constroem, um dos exemplos, né? Tem várias técnicas, mas existem aqueles grandes tanques de concreto mesmo, que ele é para ele encher de água e não ter enchente na cidade. Mas aí sim é um espaço que é inutilizado, né? Agora, uma área esponja, como por exemplo um parque, uma área que tem bastante área verde, então a terra atua como uma esponja, a terra suga água. As plantas, aquelas vegetações, as raízes delas precisam dessa água. Então, ela realmente suga e evita que você tenha essa região de enchente, de alagamento nas cidades, então acaba tudo indo, o parque suga realmente como uma esponjinha, por isso que a gente chama assim, né? Para essa questão. Inclusive o Parque Barigui também, como exemplo, ele tem grandes lagos ali dentro. Então, eles enchem, eles alagam o parque. Até quando chove, muita gente comenta aqui, né? Nossa, o parque tá alagado. Que bom que ele tá alagado. É a função dele, né? A função dele é ter esse atenuante, né, do impacto do excesso de chuvas ali para a cidade, que acaba ficando muito impermeabilizado em muitas regiões. Realmente, acaba impermeabilizando mesmo e acaba contribuindo para as enchentes, né? A gente tem pesquisas nessa área também aqui na Uninter sobre enchentes na cidade de Curitiba e tal, e a gente vai pesquisando e a gente vai vendo que essas áreas esponja, elas ajudam imensamente, né? E é uma área bacana de lazer para a cidade e para as pessoas também. Muito bom. E a própria vegetação que é plantada e cultivada nessas áreas são plantas nativas, que é interessante também, não são exóticas, não são importadas, são da própria região, ajuda inclusive a fazer a filtragem do solo, né? Não permitindo, vamos dizer assim, que fique intensificado a impermeabilização desse solo. Como que eu posso explicar mais fácil para a pessoa entender, né? Quando tem a planta que é local, que é nativa, que a gente chama, né? Elas têm mais facilidade de filtragem dessa excesso de chuva, excesso de água, né? E faz com que o solo fique mais rico, né? Também. E isso é o cuidado. Sim, isso é muito importante, porque muitas vezes no paisagismo as pessoas acabam por trazer espécies exóticas e diferentes de outras regiões, pensando na questão visual, mas o paisagismo, as áreas verdes no geral na cidade, elas não são somente estética, elas têm uma função muito além disso, né, como a gente está vendo. Então, tem a filtragem da qualidade do ar, tem sim a função estética para atrair as pessoas para aquele local, para conviver ali. Tem a questão também dos insetos, né? Então, tipo, borboletas, os polinizadores também, tudo mais. Então, tem N situações e principalmente essa questão de que é uma espécie realmente nativa, ela é mais adaptada àquele clima, àquele tipo de terra, àquela região. Então, ela vai atuar, né, com esses benefícios, ela vai atuar de uma forma muito melhor e mais eficiente do que uma planta trazida de fora, que muitas vezes ela pode não se adaptar, e isso também acaba trazendo muito mais custo, né? Se você, de repente, né, quer tornar a sua cidade mais verde, quer fazer um cantinho voltado a isso, é importante você pensar também nessa questão das espécies, porque vai dar muito retrabalho, vai dar muito custo, porque ela não vai se adaptar àquele tipo de terra, às vezes tem que ter um custo maior com manutenção para conseguir fazer com que aquela planta vingue bem ali, né, e esteja bem bonita, vistosa também para as pessoas, então... Realmente, a questão das espécies nativas é muito importante. Realmente, principalmente para a biodiversidade, né? Para a sustentabilidade daquele local. Mas em sustentabilidade, você que está nos ouvindo e que vai querer um certificado, uma declaração, né? De audiência, de participação neste programa, a palavra-chave é sustentabilidade. Não esqueça. Nós estamos falando de sustentabilidade, nada mais justo do que a palavra ser a essência, né, da nossa conversa e da nossa fala aqui. Então lá, querem participar, querem a declaração, entrem lá no nosso link e
faça lá, marque a palavra sustentabilidade, a palavra-chave deste programa, tá? E é bem interessante, então, voltando a essa parte da sustentabilidade, né? Você que está aí do outro lado, já pensou, veio à sua cabeça alguma das suas práticas ou algo que na sua cidade tenha para melhorar, né, a parte urbanística e a parte sustentável? Pode ser um plantio de árvores, pode ser uma calçada com paver não inteiramente impermeabilizada, né, porque essas calçadas, asfalto e tal, acabam impermeabilizando o solo também e diminui a drenagem na época de chuva, diminui não, mas aumenta as chances de enchentes, né? Sim. Então, você que nos ouve, vejam lá quantas práticas que podem ser feitas, né? Outra coisa também é o tipo de árvore que é plantada nas cidades para fazer urbanização também, né? Grande parte das cidades, elas se preocupam com a beleza, que é interessante, com o visual, que é interessante, mas também tem que atrair o bem-estar daquele cidadão que está morando ali, participando daquela cidade, né? E que também não interfira dentro da mobilidade urbana. Com certeza, esse exemplo das árvores, Sandra, é clássico, né? Quando a gente pensar nessas árvores que são plantadas nas calçadas ali das cidades, né? Ela tem que ser um tipo de árvore muito bem cuidada, muito bem escolhida, né? Porque, por exemplo, as árvores, elas estão ali, tem muitas cidades brasileiras têm a fiação elétrica ali em cima, então tem que cuidar. Nós mesmo em Curitiba temos esse problema, né? Então tem que cuidar para onde que essa árvore vai crescer, ela vai interferir ali em cima, vai dar algum problema com essa fiação. E embaixo, as pessoas vão caminhar nessa calçada, a raiz dela vai para onde? A raiz dela é profunda, ela é uma espécie que tem a raiz menos profunda, né? Me fugiu a palavra. Então, tem muitos casos, né, infelizmente, onde as calçadas, elas têm aquelas raízes de árvore saindo ali, árvore, né, buscando socorro, tentando procurar, né, locais com mais água, porque tá tudo muito impermeabilizado, daí acaba tendo esse problema nas calçadas. E algo importante também, Sandra, acho que de comentar para o pessoal, é porque esse exemplo das árvores acaba caindo muito na questão da gestão pública, né? Então, quem que está fazendo aquele planejamento urbano, a gestão pública, como que se eles vão colocar árvore ali ou não. Mas você aí que está acompanhando a gente, pode fazer muita diferença também dentro disso. Porque se a gente pensar a cidade como um todo, ela tem as áreas públicas, certo? Então, tem as ruas, as calçadas, né, parques que são públicos e tudo mais. Mas ela também é feita de muitas áreas privadas, que é o nosso terreninho de cada um, né? Exato. Então, por exemplo, isso acontece muito aqui em Curitiba, eu tenho certeza que acontece em diversos outros municípios também aí pelo Brasil afora e até, né, em outros locais. Eu tenho um terreno, por legislação aqui em Curitiba, por exemplo, quando eu vou construir a minha edificação no meu terreno, por lei eu tenho que ter uma porcentagem ali indicada de áreas verdes, de área permeável. Então, por lei, eu tenho que ter isso. Então, eu vou lá, eu construo, X% da área do meu terreno tem que ser permeável. Então, tem que ter grama, tem que ter paver até, é bem específico, tem que ter X% de área de vazio do paver, então é bem específica essa legislação, de que você precisa que o seu terreno absorva realmente essa água da chuva. Que ele respire, né? Vamos Exato. dizer assim, porque o solo também, ele é vivo, ele respira. Ele precisa ter isso, ele não pode ser totalmente impermeável. Mas o que acontece na prática? As pessoas fazem segundo a legislação, tem o habite-se bonitinho, as pessoas começam a morar, e no dia a dia, suja muito, é difícil de cuidar, eu vou cimentar aqui tudo que é mais prático. Então, multiplica o pedacinho do seu terreno por milhões aí, por quantos terrenos tem aí na cidade. Então, pensa, se cada um fizer a sua parte, deixar uma área verde ali dentro do seu terreno e vai multiplicando isso pela cidade, quanto que a cidade não consegue ganhar mais também em ter uma área permeável, em ter uma área com vegetação que vai ajudar na própria saúde sua e da sua família aí dentro do seu terreno, da sua casa, né? Então, agora eu ia perguntar mesmo, criar cidades mais verdes, mais sustentáveis, ela é de responsabilidade de quem? Do governo, empresas, do cidadão? É um conjunto, né? Inclusive, essa questão das empresas é muito interessante também. E acho que muitas vezes as pessoas não pensam em primeira instância também nas empresas, né? Então, como eu disse, o governo, né, o poder público, eles têm sim que ter esse cuidado, eles têm esse papel, então, nas áreas públicas da cidade,
de trazer mais parques, de trazer mais praças, de ter essas áreas verdes, essas áreas esponja e tudo mais, pensar nisso dentro da cidade. Você, como cidadão, também, aí que está acompanhando a gente, também tem esse papel, como eu disse, ali dentro da sua casa, dentro do seu terreno, ou, por exemplo, eu moro num prédio, então vamos conversar para ter uma área verde dentro desse prédio. A gente tem, por exemplo, telhados verdes também, jardim vertical, isso tudo também auxilia muito, né, na questão da sustentabilidade, da qualidade do ar ali dentro da cidade. Então, isso é a nível de edificação, né, a nível ali da própria pessoa. E as empresas também, porque as empresas, elas têm um papel e um impacto muito grande. Então, se vocês pensarem em quantas pessoas que fazem parte daquela empresa, quantos colaboradores tem naquela empresa, e nós temos muitas empresas que atuam nas cidades, né? Exato. Desde empresas mais administrativas, corporativas, indústrias, como a indústria não impacta numa cidade? A indústria também é uma empresa, né? Então, a gente pensar de que forma que elas podem impactar menos. Então, o que elas podem auxiliar, fazer até muitos treinamentos com os colaboradores, para que cada um também consiga fazer a sua parte dentro da sua casa, dentro do âmbito da empresa. Então, a empresa nos seus processos em si impacta menos, principalmente se for uma indústria que acaba impactando muito mais, né? Então, como eu tentar impactar menos, porque infelizmente não impactar a gente não consegue, né? Só da gente estar aqui respirando, sobrevivendo, a gente já está impactando. Então, impactar o menos possível, né? Uhum. E de diversas formas. Então, como eu comentei, então, com treinamento com os próprios colaboradores, na questão da separação do lixo, na questão dos processos industriais, o que eu posso fazer para impactar menos, no reuso da água, na eficiência energética. Então, tem diversas situações de que as empresas conseguem colaborar também e muito para a gente diminuir o nosso impacto dentro das cidades. Bem interessante, porque a arquitetura hoje está, assim, muito inclinada à parte de sustentabilidade. Ela não é modismo, é necessidade. Essencial. Por exemplo, você falou sobre o uso da energia, né? Grande parte dos empreendimentos, agora mais novos, eles têm janelas enormes para poder fazer o que? A iluminação natural, aproveitar o máximo da iluminação natural, né? E também a parte de ventilação, porque isso é importante também, né? Exatamente. Isso é um ponto interessante, Sandra, porque quando a gente fala eficiência energética, muitas pessoas acabam levando para o lado tecnológico. Então, tem que ter uma placa solar e tudo mais. Uhum. É interessante? Claro que é. Você, né, gastar menos energia oriunda de outros locais e gastar uma energia mais limpa, solar. Mas por que não também gastar menos energia? E são soluções simples da arquitetura, né? Então, para que eu vou utilizar o ar-condicionado se eu ter umas aberturas mais inteligentes ali dentro da minha edificação? Eu consigo ter uma ventilação natural que já refresca o ambiente sem a necessidade do ar-condicionado. Para que eu utilizar tanta energia, né? Tipo, ligar a luz e tudo mais durante o dia? Se eu tenho umas janelas bem posicionadas de acordo com a posição solar ali da região da minha edificação, eu consigo ter um aproveitamento melhor da claridade, dessa luz natural durante o dia. E daí usar a iluminação artificial realmente somente à noite. Ou em casos estritamente necessários, né? Ambiente de trabalho, algo que realmente você precisa ter a iluminação artificial no dia a dia. Mas com soluções simples da arquitetura, você consegue diminuir e mitigar muito isso, né? A questão do reuso da água também, né? A professora Sandra é expert nessa questão da gestão hídrica. Mas... É verdade. Mas realmente, né, você aproveitar a água da chuva, ter reuso de águas para você também gastar menos. Então, isso tudo acaba impactando. São várias pequenas coisinhas que somando, se cada um fizesse realmente a sua parte dentro disso, a gente ia ter impactos bem menores nas cidades. E dentro da arquitetura também tem um ponto bastante interessante que é sobre a climatização, a utilização de jardins ou de telhados verdes, de paredes... Jardins verticais. Jardins verticais, isso mesmo, olha, ela é da área, eu sou curiosa. Mas isso também hoje em dia é bastante usado, né? Não é só em cidades maiores, né? Eles estão assim, ampliando para vários empreendimentos, né? Com certeza. E eu vejo muito até na prática os jardins verticais sendo usados como decoração dentro de casa. Mas eles podem ir muito além disso, né? Então, eles são decorativos, sim. Eles melhoram a qualidade do ar, como a gente comentou, né? Porque as plantas, elas ajudam a ter essa filtragem, né? Dos poluentes, do ar e tudo mais. Então, ela auxilia nisso. E também ela é usada com intenção, de forma intencional. Por exemplo, numa fachada,
do edifício, não somente como decoração ali, por exemplo, no meu jardim, ela ajuda muito nessa questão do conforto ambiental também. Então, ela diminui a sensação térmica que eu tenho dentro da minha casa. Então, vamos supor, tem uma fachada que bate muito sol e fica muito quente dentro de casa. Então, se eu utilizar uma fachada verde, né, com plantas naturais ali nessa região, com plantas que sejam adequadas, né, para insolação, então tem todo esse cuidado também, eu consigo amenizar essa sensação térmica que eu tenho ali dentro, então não fica uma área tão quente. A questão acústica também, ela serve como uma barreira ali acústica para dentro, né, do ambiente, então atenua a questão da poluição sonora mesmo, né, o barulho de carros, de motos e tudo mais. Então, se eu ter um jardim vertical, por exemplo, na minha fachada, ali dentro da minha casa vai ser mais atenuante esse som, esse clima, então ela auxilia muito nisso também. Os telhados verdes da mesma forma, né, eles também ajudam a captar a água da chuva, filtrar ali em cima das edificações. E eles também servem muito para o conforto térmico e acústico também dentro das edificações. Precisa fazer manutenção esse tipo de telhado e tipo de paredes também, né? Com certeza. É sempre importante, né? Se você aí quer aplicar isso, então busque um profissional adequado, né? Um arquiteto, um paisagista, para fazer essa instalação da forma adequada. Principalmente quando a gente fala, né, em telhados verdes, a gente tem que ver estruturalmente qual que é o tipo da cobertura, da laje que eu tenho ali, se realmente essa edificação aguenta o peso, porque tem o peso da terra, tem o peso da planta, Da água. tem o peso da água, então tem que ver estruturalmente isso. E ver também as vegetações adequadas, porque não adianta eu colocar qualquer planta ali, como a gente comentou, né, da questão de ser plantas nativas, e plantas específicas para esse uso também. Porque, por exemplo, eu não posso ter uma planta que tem uma raiz muito grande, porque ela, né, vai ficar em um substrato que vai ser muito estreito, né, se comparado se você colocar no chão, numa terra. É a mesma coisa da forma vertical também. Então, eu preciso ter, muitas vezes também uma rega adequada e tudo mais, porque ela vai ficar ali posicionada nos vasos ali que são instalados ali na parede, né? Então, tem que ter plantas adequadas para isso. Então, interessante procurar um profissional para fazer da forma adequada. Interessantíssimo, hein? A gente podia ficar falando aqui mais algum tempo, hein, professora Andressa, porque realmente o tema é muito envolvente. E seja qual for a cidade, de metrópole, cidade menor, até mesmo bairros, né, comunidades, condomínios e tal, tudo isso se aplica. Com certeza. Tudo isso é aplicável, não é assim como eu comecei o programa perguntando se isso é um modismo, na verdade nem é modismo, isso já é uma necessidade que as pessoas estão sentindo, que melhora não só a qualidade de vida humana, mas também a própria qualidade ambiental, de vida ambiental. Porque, querendo ou não, cada um tem seu espaço, cada um mora num local físico, geográfico, mas nós temos uma única casa que é a Terra, né? O planeta. Nós todos pertencemos a um único planeta, então a preocupação quanto a isso tem que ser generalizada. Com certeza. Né? E a arquitetura sustentável, né? A arquitetura bioclimática, a própria vegetação é aplicável em qualquer lugar do planeta, né? Só ver de acordo com a região que você mora, né? Então, a arquitetura é estudar a posição do sol de acordo com o local que você mora, a posição dos ventos, a vegetação, qual que é a vegetação típica da sua região, se é mais frio, se bate muito sol, se não tem sol, se é mais quente. Né? Então, é adaptável a qualquer região. Muito interessante. Você não esqueça a palavra-chave, nós vamos repetir aqui, sustentabilidade. Gostou do tema? Gostou da nossa fala? Ficou interessado em conhecer mais? Nós temos cursos de pós-graduação aqui bastante interessantes e ligadíssimos nessa área. Temos na área de meio ambiente, temos de gestão de planejamento urbano integrado, que é maravilhoso, trata grande parte disso, né? Temos outros cursos também, mas inerente ao tema que nós falamos, seria esse, educação ambiental, gestão de recursos hídricos, gestão ambiental, meio ambiente e sustentabilidade, perícia, auditoria. Nós temos vários cursos. E a professora Andressa também, né, professora Andressa? Tem vários cursos que são ligadíssimos nessa área. Com certeza. Mais especificamente aqui para o nosso tema de hoje tem o curso de arquitetura sustentável e de paisagismo também, que ligam direto com o nosso tema. Mas todos os cursos ali da área, aproveitando esse momento, né, professora,
Temos cursos de arquitetura de interiores, de design também. E todos os nossos cursos, a gente tem esse cuidado de tratar sobre a sustentabilidade, porque realmente ela é essencial em todas as áreas. Então, mesmo o curso de pós-graduação que não é específico nisso, perpassa ali pela sustentabilidade, porque realmente é algo inerente que todos nós profissionais devemos ter. Exatamente. Vejam só como as áreas, elas se complementam, né? Totalmente. Elas vão se complementando nos conhecimentos, na busca de alternativas novas, inovação, e isso a Uninter tem esse primor em trazer em vários cursos, em várias áreas, em praticamente todos os cursos, inovações na tecnologia, a inovação no conhecimento, o primor em uma boa elaboração, né, de grade, que as pessoas possam até personalizar, né, como os cursos conforme a necessidade para a vida profissional deles, né? Uhum. Então, eu acho, professora, que nós já estamos no final. Pode deixar um recado para o pessoal aí que nos ouve e vai nos ouvir? Gostaria de agradecer a presença de vocês aí por terem acompanhado, gostaria de agradecer o convite da professora Sandra e deixo recado para vocês pensarem no impacto, né, que cada um de nós temos ali dentro das nossas cidades, para a gente tentar ter um dedinho mais verde, né? A gente procurar sempre ao nosso alcance fazer algo que seja um pouco menos impactante, cuidando do nosso meio ambiente. E convido também todos vocês para conhecer os nossos cursos, né? Para acessarem o site da Uninter e verem os cursos de pós-graduação nas áreas de arquitetura e meio ambiente. Fantástico. Agradeço à professora Andressa imensamente pela participação, por compartilhar todo esse conhecimento, né, que é fantástico e que as áreas estão sempre se complementando e tal. Agradeço a você que nos ouve, que vai nos ouvir, né, e que está ouvindo, e convido vocês para o próximo programa, então, Negócios e Tendências. Até lá!